Fala galera ligada no canal, meu nome é Fernando, este é mais um Zona Mista e hoje vamos falar um pouquinho do nosso Flusão, porque infelizmente o Flu foi até onde deu, fez o que podia, mas acabou o sonho. Vamos falar de Chelsea 2, Fluminense 0, Fluminense lutou, Fluminense tentou, Fluminense jogou, mas infelizmente não foi o suficiente para o nosso tricolor de Xerém chegar ao seu objetivo de ser campeão mundial. E justamente com uma cria de Xerém literalmente matando o sonho do time do Flu. Tá? Primeiro eu peço que você curta o canal, compartilhe, se inscreva, comente, faça o que der para fazer, apresente para os colegas e principalmente vamos focar porque os 200 inscritos estão chegando e a gente não vê a hora. O YouTube entende que o nosso canal tem um pouquinho de representatividade e vai mostrando para mais pessoas conhecerem. Então, por favor, você que não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos falar um pouquinho do jogo, vou deixar a formação aqui. O Fluminense entrou com a mesma formação que ele tinha entrado contra o Al Hilal e contra a Inter de Milão. Tá? Formação mesma, peças diferentes. O Fluminense vai no 5-3-2, começa com o Fábio, o Guga e o René nas laterais. Aí ele vai com o Thiago Santos, né, que estava jogando no lugar do Freitas, que estava suspenso, o Thiago Silva e o Ignacio. No meio de campo a gente tinha o Bernal, o Hércules, que estava jogando no lugar do Martinelli, e o Nonato. No ataque o John Arias e o Cano. É uma formação que é praticamente igual às outras, porém tem algumas diferenças. Primeiro tem a questão do Freitas, que é um zagueiro mais rápido e tem um bote mais certeiro que o Thiago Santos. O Thiago hoje estava muito nervoso, acho que ele cometeu muita falta, sentiu muito o ritmo do jogo. Eu acho que o Thiago estava numa rotação abaixo, um pouco diferente, se eu pudesse colocar nesses termos. E tem o Guga. Acertadamente, eu acho que o Renato poupa o Samuel Xavier, porque ele teve um pequeno desconforto muscular, e aí ele é poupado para o restante da temporada. Aí eu vou escutar o pessoal falando, pô, Fernando, mas tem que jogar o Mundial que fala, gente, a gente sabia das chances dos clubes brasileiros no Mundial. O Fluminense tem um resto de temporada que ele tem que ver, ele tem que prestar atenção, ele tem que se focar. O Fluminense tem Copa do Brasil para jogar, tem Sul-Americana para jogar, o Fluminense tem Campeonato Brasileiro para jogar. O Samuel, acho que ser poupado, né, é até uma escolha acertada do Renato. Eu, se fosse o Renato, teria feito a mesma coisa. E aí tem a questão Guga. O Guga ele acaba sofrendo muito. O Pedro Neto faz a festa do lado do Guga no segundo tempo. É o Nkunku que faz a festa do lado do Guga. O Guga é um cara que ataca mais que o Samuel Xavier, mas ele é menos equilibrado. Defensivamente ele deixa muito a desejar. E aí o Chelsea foi explorando aquele espaço. Uma coisa que eu percebi ao longo do jogo é que o Chelsea ele foi num ritmo muito forte para cima do Fluminense, muito alto, independente do calor que estava fazendo, estava calor hoje no jogo, mas o Chelsea não quis saber, foi para cima do Fluminense, enquadrou o Fluminense, o Pedro Neto fez uma partida muito boa, Caicedo e Enzo Fernandes, eu nem vou falar, jogaram uma barbaridade, tomaram conta do meio de campo, o Cole Palmer jogou muito bem, e tem um menino aqui acima que é o nosso querido João Pedro. O João Pedro foi o destaque do jogo, foi quem fez os 2 gols do jogo, foi quem resolveu o jogo para o Chelsea. Muita gente vai contra essa imposição, essa regra que tem no Mundial de você poder contratar e reforçar o seu clube com a janela acontecendo. Isso acontece na Libertadores, tá, gente? No período /oitavas de final, por exemplo, a gente vai para as oitavas de final agora voltando do Mundial. Tem clube contratando nessa janela, tem clube que já contratou na janela pré-mundial. Isso acontece aqui. Então, lá no Mundial, pelo menos, virou uma tendência que eu particularmente gostei. Achei muito boa. O Chelsea ele não tem um time ruim, ele não tem um time tão desequilibrado. E acho que a aquisição do João Pedro ela fortifica muito mais ainda, porque o foco do Chelsea é sempre a decisão das jogadas no Pedro Neto, no Palmer, no Pedro Neto, no Palmer, às vezes no Enzo, meio que dá uma diferenciada. O mesmo Chelsea tinha contratado o Delap nesse ano, você vê a diferença do João Pedro pro Delap
É a diferença da minha mãe jogando bola pro Van Basten, tá? A minha mãe tá aqui o Van Basten. É totalmente assim absurda a diferença do dela pro João Pedro. E quem ganha com isso é o Chelsea. O Chelsea esse que foi subindo de produção ao longo do campeonato. Tá? Escutei muitos flamenguistas falando assim: se o Flamengo tivesse nessa chave, nesse chaveamento, passaria pelo Chelsea. Eu não tenho certeza nenhuma de que o Flamengo passaria. Até porque o Chelsea ele não começa o campeonato bem. Eu, inclusive, achei que o Chelsea estava se poupando em alguns jogos e tudo, mas teve outros também que o Chelsea não vai bem. O Chelsea foi se equilibrando ao longo do campeonato. O Chelsea aperta, faz um jogo razoável contra o Benfica, depois vai muito bem contra o Palmeiras. É muito superior ao Palmeiras. Hoje foi mais superior ao Fluminense ainda. Teve momentos do jogo que eu vi o Fluminense mais esgotado que o Chelsea mais inteiro fisicamente, além da questão do meio-campo do Fluminense. Né? O Enzo e o Caicedo, eles tiveram as faltinhas para quebrar o ritmo do jogo. Quando o Chelsea precisava adiantar as linhas, subir o ritmo, ser mais forte, mais robusto, o Chelsea era. Quando o Chelsea queria quebrar o ritmo do jogo para também não morrer com 20, 30 minutos, o Chelsea fazia catimba, fazia cera, segurava a bola, trabalhava o jogo com a bola no pé, diminuía o ritmo, ficava mais morno, depois subia o ritmo, ficava mais rápido. O Chelsea foi muito disciplinado nessas questões. Foi bem argentino mesmo. Acho que o Enzo deu uma cara de Boca Juniors pro Chelsea ali no meio de campo. E o Fluminense meio que sentiu isso. Do lado do Fluminense, eu senti o Arias muito encaixotado na marcação do Maresca. O Maresca coloca o Caicedo para seguir o Arias e sempre ter um segundo jogador em cima dele, para não ter rebote. Sem o Arias, o Fluminense perdia a explosão, a velocidade e a criatividade do ataque. O Cano tentava, voltava, ajudava, o Hércules até tentava subir, mas o Hércules é um volante e o Cano já é um senhor de mais de 35 anos, então ficava mais prático, mais fácil de serem marcados. Não obstante, não significa também que não deram algum trabalho. Acho que deram um pequeno trabalho, não tanto. O Chelsea foi bem superior ao Fluminense. Os números não dizem a superioridade do Chelsea sobre o Fluminense. O Chelsea deu algum trabalho. E aí tem o lance que eu falei do Guga. O Pedro Neto faz a festa, vai pro fundo, volta, vai pro fundo, cruza. A zaga do Fluminense afasta, a bola cai no pé do João Pedro. O João Pedro ajeita o corpo para bater no arco, né? Para dar aquela pancada por fora que a bola faz a curva. A pancada do João Pedro é perfeita. O Fábio tava bem no lance, o Fábio voa no lance, o Fábio não acha nada, ela vai na parede, na bochecha da rede. Bola indefensável, tá? Podia ser um Neuer no gol que não pegaria. Perfeito. E o Chelsea poderia ter feito mais. Acho que o grande lance do Fluminense no primeiro tempo foi quando o Hércules recebe e passa pelo Robert Sanchez. Aí o nosso socável, e eu não entendo porque que o brasileiro tem tanta vontade de dar um soco na cara do Cucurella. Olha como bonitão, que homem lindo aqui. O Cucurella, eu não sei o que acontece. Ele joga muita bola, tá, gente? Particularmente, acho que o Cucurella joga muito bem. É bem disciplinado, é tático, é um cara que ataca bem, defende melhor ainda. Mas eu não sei o que acontece. Só de olhar pra cara do Cucurella dá vontade de dar um cruzado de esquerda no rapaz. Mas Cucurella salva o gol do Hércules. Tira em cima da linha, vai muito bem. Talvez aquele gol mudasse a história do jogo, porque o Fluminense precisava. O Fluminense estava encaixotado na marcação do Chelsea, estava sentindo muito o jogo, muito mesmo. Infelizmente o gol não sai, o Chelsea sai bem superior no primeiro tempo. Né? As equipes voltam para o segundo tempo, o Fluminense também não se acha, não consegue coisas muito diferentes. E aí tem a questão do Arias. Eu vou falar, eu particularmente, Fernando, acho que o Renato não errou em nada na escalação. E o que eu tô falando agora é no pós-jogo. Então é muito mais fácil eu falar no pós-jogo, depois de ter visto o jogo. Mas assim, o meu entendimento é que o meio-campo do Chelsea é mais pegador do que o meio-campo, por exemplo, do Al Hilal. Eu teria colocado Arias de meia, eu teria tirado um dos zagueiros, eu teria colocado um atacante de velocidade que seria o Canóbio, para poder ajudar na marcação. Mas também é fácil dizer agora que o jogo acabou. Afinal, o
Fluminense também enfrentou a Inter que tinha um meio campo que marcava bem, tinha o Mkhitaryan que ajudava na marcação, Barella marcava muito bem, o Aslani que marca bem também, e o Fluminense sobrou em cima daquela Inter, né, que tinha um meio campo forte, e com o Arias jogando mais à frente, então fazia sentido também o Renato manter aquela formação. Vem o segundo tempo, o Fluminense tem umas boas jogadas. Acho que a melhor jogada ali foi uma bola que o Arias encontra o Everaldo, que entra no lugar do Cano. Aí o Everaldo meio que clareia, chuta, o Sanches defende. E no contra-ataque sai o segundo gol do Chelsea. No contra-ataque tem uma série de divididas ali no meio de campo. Tá lá o Pedro Neto, tá o Enzo e tá o João Pedro um pouco mais à frente. E a bola acaba chegando no João Pedro, que ele vai pra cima, parte pra cima do Inácio. Ele dá uma finta pra dentro só para ajeitar o corpo, para dar o mesmo chute com o arco. A bola vai seca no travessão do Fabiento. Um golaço inapelável. Não tinha como o Fábio defender, não tinha o que o Fábio fazer. Final de jogo, 2-0 Chelsea. O Fluminense é eliminado. Acho que com dor no coração, justamente por ser a lei do ex. Né? Um garoto de Xerém vai tirar o sonho do título do Fluminense. Acho que pro torcedor do Fluminense acaba sendo um pouco dolorido. Mas não vejo nada que o Fluminense tenha a lamentar. Não vejo nada que o Renato, nem o Fluminense, nem o torcedor. O Fluminense sai enorme desse Mundial. Sai gigantesco. Ele sai muito provavelmente um degrau acima do que ele entrou. Quando o Fluminense entra, a minha visão é que o Fluminense não passava das oitavas. Que ele ia ficar em segundo no grupo dele e ia pegar ali nas oitavas de final um adversário mais qualificado, que era a Inter de Milão, e ia cair para a Inter de Milão. A minha análise era essa. O Fluminense passa pela Inter, passa pelo Al-Hilal, chega no Chelsea, acho que já estava no seu limite físico e no seu limite de distância, tá? Dava para ir para a final? Acho que dava. Futebol a gente não pode definir somente como o favoritismo do Chelsea, mas o Chelsea era favorito, tinha mais time e fez valer o favoritismo, tá? Do lado do Chelsea, não só o João Pedro, não só o Maresca, não só o Palmer, mas assim, o Chelsea como um todo, como time, ele tem evoluído muito ao longo do Mundial, ele tem subido muito de produção. Eu acredito que hoje nenhum brasileiro ganharia do Chelsea, visto a bola que o Chelsea está jogando e a evolução tática que o Chelsea teve. O Chelsea era um time que, quando eu cheguei no começo do Mundial, eu acompanhei todos os jogos do Chelsea. Quando o Chelsea pegou o LAFC, por exemplo, no primeiro jogo, era nítido que o Chelsea tava segurando, freio de mão puxado, não queria talvez nem dar muita importância pro Mundial. Chega pro Flamengo, tenta jogar, o Chelsea tentou jogar e foi encaixotado, foi humilhado. Depois ele meio que tenta também contra o Benfica, aí talvez a expulsão do Benfica e a questão do Benfica ser um time um pouquinho mais velho, do Chelsea ser um time mais novo, prorrogação, o Chelsea sobrou fisicamente. Nas quartas foi muito bem contra o Palmeiras e na semi foi muito bem contra o Fluminense. É um time que chega bem para a final, chega com uma certa evolução, mas não vamos nos esquecer que do outro lado tem só Real e PSG. Vou deixar os números da partida aqui. Os números não condizem com o que foi o jogo. O Fluminense chutou 12 vezes, o Chelsea chutou 17, o Chelsea chutou 5 bolas ao gol, o Fluminense chutou 3 bolas no gol do Robert Sanches. Fluminense tem 46% de posse de bola, o Chelsea tem 54%. São criadas, se eu não me engano, são 3 chances claras de gols pro Fluminense e pro Chelsea e uma pro Fluminense. Uma chance que foi a do Hércules. Se você pega o nível de conversão de passe, de acerto de passe, né, quantos passes em porcentagem o Fluminense acertou, o Fluminense acertou 78%. Nem de longe é uma boa porcentagem. Enquanto isso, o Chelsea acertou 90%. Mesmo num ritmo alto, o Chelsea conseguiu cadenciar bem o jogo. Os números não... Se você olha somente e faz análise pelos números, você vai dizer, o jogo foi equilibrado. E o jogo não foi. Quanto ao Fluminense, vai botar na casa de 200 milhões de reais no bolso, né? Desses 140 e 30% fica com os Estados Unidos. A gente está falando de praticamente 100 milhões. 15% fica aqui no Brasil, dos 240 milhões que sobrou, dos 230 milhões que sobrou, né, 34 vai ficar aqui para o nosso governo. Né, e o Fluminense bota 200 milhões no bolso.
para um clube que ia com a pretensão de malemar chegar numas oitavas de final, chegar onde chegou, fez muito bem. O Fluminense sobe de patamar, vem muito grande e o torcedor, sim, do Fluminense, tem que ter orgulho do que o time fez, do que o time entregou. Deixe sua opinião, deixe o seu comentário, você que apostou no Fluminense, que fez uma fezinha no Flu, você que esperava mais do Fluminense, ou talvez até menos, o que você esperava do jogo, o que você pensa a respeito. Deixa seu comentário aqui, eu gosto de ver os comentários de vocês. E por hoje, gente, eu me despeço, mas antes, não se esqueça de curtir, compartilhar e principalmente se inscrever no canal pra gente chegar logo nos 200 inscritos, tá bom? Por hoje eu me despeço. Para amanhã a gente falar um pouquinho sobre PSG e Real Madrid. Até a próxima.